Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Money Uninter. O tema de hoje está muito relacionado com o mês que nós estamos encontrando aqui. Estamos aqui no mês que popularmente é chamado Cachorro Louco, né? O mês de agosto, que é aquele mês onde as empresas já sabem como que foi o resultado do primeiro semestre, se aquilo que eles planejaram no ano anterior está com indicações de que vão conseguir realizar ou não, se alguns ajustes terão que ser feitos. E, como não poderia deixar de ser, é um mês que nós já começamos a pensar lá para frente, 2024, como que vai ficar o orçamento, qual o resultado que a gente estima. E junto com ele, nós precisamos entender, então, como que a empresa, as pessoas, os indivíduos querem se posicionar, né? Vamos crescer, vamos ficar retraídos. E aí vocês devem estar se perguntando por que a Neide está falando de orçamento e crescimento se o tema do Pod Money é dívida. Por quê? Dívida tem alguma coisa com crescimento, com investimento, com prospecção de mercado para frente? O que vocês acham, professores? Boa tarde. Boa tarde, Neide. Boa tarde, Marcos. Olha, a gente sempre pensa assim, né? Dívida é um problema. Mas sabe-se, né, principalmente no ponto de vista econômico, que países, cidades, pessoas, assim, comunidades que estão endividadas, significa sinal de progresso. Como assim progresso endividado? Sim, porque se a pessoa está endividada é porque ela está pagando prestação de geladeira, prestação de carro, prestação de casa. Então ela está progredindo, não é mesmo, Marcos? É, exatamente. Às vezes a gente tem uma ideia muito popular, assim, de que dívida é um problema, né? Mas poder se endividar é um sinal positivo da economia porque você está fazendo aquisições. Nem todo mundo tem tempo aí para fazer uma poupança e adquirir um bem de maior valor agregado, como esses que o professor Daniel falou. Uma geladeira, ou às vezes um carro, ou muitas vezes até na questão do lazer, aí, do turismo, de fazer viagens. Então, você precisa se endividar. Quem de nós não está endividado aqui, né, com alguma coisa, com alguma parcela, com algo que você parcelou ali, seja 5, 4, 10 vezes, ou que era um produto mais caro. Enquanto a professora Neide falava, eu fiquei pensando, né, agosto também é o mês do cachorro louco, mas a gente sempre fala agosto, mês do desgosto. Principalmente, né, quando você vai vendo que ele sempre dá a impressão que ele é um mês mais longo, e aí você está querendo, né, pagar suas contas e tal, e você vai vendo o dinheiro diminuindo na conta, e aí você vai chegando perto do mês, vai faltar salário para aquele mês e não vai ter outra forma, né? Você vai ter que se endividar. É isso aí. E para deixar o nosso debate um pouco mais, né, recheado de informações, eu vou trazer a estatística, né, do que nós estamos falando, se isso que nós estamos falando espelha realmente o que está acontecendo na sociedade. Então, a divulgação da pesquisa que é feita anualmente em relação ao nível de endividamento e inadimplência, em relação a 2022, o que nós vimos? Que as famílias nunca tiveram tão endividadas. Então, olhando esse indicador de maneira isolada, nós podemos entender, puxa, que coisa ruim. Não necessariamente. Como o professor Daniel falou, isso pode ser um indicador de que nós estamos prosperando, que as pessoas estão se sentindo confortáveis para gastar dinheiro, para investir, né? Por quê? Quando nós falamos de endividamento, nós estamos falando de aquisição de casa, de imóveis, de carros. Nós não estamos só falando de cartão de crédito, que é o que todo mundo pensa, né? Dívida de cartão de crédito, como evitar essa armadilha, né? Aquele clichêzão. Mas, por outro lado, tem um outro indicador que é relevante ser visto, que é o índice de inadimplência. Exato. Então, o índice de inadimplência também cresceu, né? Temos um indicador, mas não na mesma proporção que cresceu o endividamento. Então, nós podemos dizer que quem não consegue pagar, que são os inadimplentes, não crescem na mesma proporção do que aqueles que estão investindo mais. Interpretação correta, economistas? O que vocês acham? Bom, aí é uma questão comportamental, né? Porque uma coisa é você fazer dívida e achar que está progredindo, a outra é você fazer dívida com coisas que você não precisa. Trocar carro que você não precisa, comprar televisão que você não tem exatamente a necessidade, e isso em detrimento de outras coisas que são mais importantes, que é a alimentação, eu diria a gasolina a partir de hoje, entre outros problemas que você tem que resolver, que você não pode onerar esse dinheiro. Endividamento é um problema, não é só das famílias. Queria até trazer uma questão assim, importante assim, para a gente colocar, porque empresas que estão endividadas, né, que criam isso como uma rotina ou então como uma estratégia de negócios, aquela que eu digo assim, o indivíduo cria um problema de pagamento dos seus fornecedores para se beneficiar com isso, mal ele sabe que está em detrimento ou colocando em detrimento a própria economia e o próprio negócio dele, não é mesmo, Marcos?
Sim, e dentro dessa questão ali que a professora Neide falou, quando a gente cruza essas duas informações, a gente está observando ali, então as pessoas estão se endividando mais, cresceu. E a inadimplência, ela tem crescido, não na mesma proporção, né? A gente tem um indicador que as pessoas estão aí honrando seus pagamentos. Claro que, como o professor Daniel colocou aí, eventualmente algumas pessoas podem, né, gastar mais do que deveriam e, claro, vão aí entrar numa situação um pouco mais complicada. Até a gente viu recentemente o movimento do governo federal, né, no sentido de resgatar aí esses consumidores, né? Porque consumir, de maneira geral, para a economia é muito positivo, né? Porque justifica a entrada de novas empresas, ampliação da produção e, como a professora Neide colocou ali, as empresas também estão chegando num momento que elas vão fazer o próximo orçamento. Será que eu vou ter que me endividar porque vai valer a pena? Será que eu vou ter que aumentar a minha produção? Vou ter que expandir? Esse público consumidor vai se justificar? Então, nesse momento, a gente vê esse movimento de resgatar mais consumidores, né, de colocar mais gente aí para participar do mercado e essa preocupação. Então, por isso que justamente nesse momento a gente está preocupado com essa inadimplência, até para saber, seria muito interessante ver essas duas contas, né? Quem se endividou por uma falta de planejamento, por uma questão aí comportamental, por ter acesso a linhas de crédito, não ter considerado a taxa de juros, né? E quem se endividou aí por necessidade, ou quer dizer, mais por oportunidade, né? De realmente, ó, eu fiz um investimento na minha casa, eu fiz um investimento que era oportuno e justificava até mesmo pagar os juros, né, que está corrente no mercado atualmente. E é importante dizer que essa ação do governo foi possibilitar que justamente as pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas, e isso quando nós falamos normalmente não é de um mês para outro, é porque elas já estão há 2, 3, 4 meses, e aí vem o que a gente chama de nome sujo, né? E o que o governo fez foi limpar isso, né? Porque muitas pessoas acharam que o governo ia tirar, então a partir de hoje você não deve mais nada não, e boa. Não, na verdade o que ele fez foi assim, em uma faixa de renda até o momento, e aí os professores sabem melhor do que eu quais são as próximas etapas, mas em uma faixa de rendas, a partir desse momento o seu nome não está com restrições, então você pode começar a gastar de novo. No caso, né? Funciona para aquele caso de você colocar, tá com o nome sujo lá nas instituições lá de crédito, né? E até R$100, quem tem uma dívida lá marcada, está com o nome sujo até R$100, esses nomes são tirados de lá, a dívida não acabou, a dívida continua. Ou seja, se você ainda deve, dá um jeito de pagar. Mas o seu nome fica limpo para você fazer talvez novas dívidas. E não é à toa que são as mais antigas, você falou uma coisa certa, que esse programa vão até as dívidas até 31 de dezembro. Mas eu vou perguntar, justamente porque a gente não falou nem o nome do programa, e eu vou perguntar para o professor Marcos, que é especialista nessa área. Desenrola Brasil, Marcos. O que você tem a falar sobre isso? Então, entrou aí no mês passado, né, toda essa ação de recuperação, né, de pessoas que estão, como a professora Neide falou, que estão com o nome sujo, ou seja, elas não podem consumir, e aí está tentando recuperar, ou seja, tirar essas pessoas dessa lista, coloca elas, não isenta elas da dívida, né, cria-se aí uma oportunidade delas quitarem junto com os seus agentes aí financeiros, né, para quem eles estão devendo, parcelar, negociar, dar digamos assim, um crédito no sentido de tirar o nome da lista e você poder consumir novamente. Então você pode até pensar assim, não, mas daí isso só beneficia pessoas que deram, vamos dizer aí, o calote na praça, compraram, não se planejaram, gastaram. Não é bem assim, né? Porque quando a gente está falando da economia como um todo, colocar essas pessoas de novo na ativa, podendo consumir, você vai fazer com que as empresas também produzam mais ou façam com que os seus estoques que estão parados, eles saiam, né? Então a ideia aqui, do ponto de vista, vamos colocar lá do governo federal, é promover crescimento. E o crescimento ele vai favorecer a todos. Claro que, né, em um determinado momento você tem que controlar. A economia sempre funciona por ciclos, né? Às vezes você dá mais acesso, você faz com que esse crescimento funcione, depois você meio que vai controlando. Pera lá, agora vamos ver se isso está estável. Até para que as empresas não corram o risco de se endividarem demais numa expectativa que daqui a pouco vai frustrar, porque esse crédito ele também tem um limite na praça, né? Então essas pessoas também têm uma capacidade de endividamento e elas têm uma capacidade também aí de pagar. Depois de um tempo elas podem não adquirir mais bens e serviços. Eu acho que é prudente a gente trazer aqui o comentário da Daniele. Seja bem-vinda, Daniele. Agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando. Ela comentou que ela é empreendedora
e que esse mês foi um mês de difícil entrada. Entendo que a renda, a receita, né, como empreendedora deve estar ruim e o ano inteiro foi complicado. Então, o que acontece? Ressalta isso que o professor Daniel acabou de falar. A partir do momento que você dá acesso a novas aquisições, o mercado tende a aquecer. E junto com isso, a taxa de juros básicas teve já uma redução, ela começou a diminuir, então, como consequência, o mercado deve voltar a aquecer. Então, do ponto de vista de negócios no nosso orçamento, nós precisamos realmente prever aí o crescimento derivado, lógico, né, do comportamento desses consumidores, para quem atinge esse nicho de consumidores envolvido aqui, né? Exatamente. É verdade. Até a Georgia Câmara ela dá uma continuidade no discurso do Marcos, né? E ela fala assim, mas isso não acaba endividando mais a população? Ou seja, a gente libera o nome da pessoa lá nos códigos de defesa e agora ela pode fazer mais dívida e isso não vai endividar mais a pessoa? Olha, Jorge, eu acho que realmente isso vai aumentar a dívida. Então, atrás de um programa desse tem que ter aquela relação, aquela questão de mediação daquilo que você vai fazer agora com o seu nome limpo, né? Eu estava comentando sobre isso outro dia. Não pode faltar educação financeira. Isso é mais do que necessário. Educação financeira nas escolas, educação financeira em todas as áreas do próprio ensino superior. Ou seja, você tem que ensinar a população a como gastar, né? E essa questão do endividamento dela, em que esse mês ela não conseguiu, não a Georgia, no caso... A população de forma geral, né? De forma geral, né? Que eles não conseguiram pagar as contas em determinado período, isso pode ser um momento esporádico dele. Agora você adia, renegocia as dívidas e passa para frente, né? Exatamente. Então, essa questão de arrolar as dívidas, assim, de você mandar elas para frente e de ter que dar um jeito, é um segundo problema num segundo momento. Na economia, a gente brinca, né, muitas vezes, que a gente tem um problema agora, né? E agora esse problema precisa de uma ação. E essa ação, muitas vezes, ela não é numa relação proporcional, meramente numérica, né? Nós temos aí, então, vamos dizer, uma classe empresarial que tem produtos que não estão sendo vendidos e eles têm uma série de compromissos, eles vão ter que pagar salários, eles vão ter que pagar fornecedores, e eles precisam que isso, digamos, ande neste exato momento. Então, essa ideia de você limpar o nome é, digamos, um voto de confiança, é uma iniciativa que mobilize as pessoas e crie um incentivo, né? Até porque eu fiquei questionando muito quando apareceu essa coisa de limpar o nome, porque antigamente ter um nome sujo era extremamente restritivo, né? Você chegava no lugar para comprar alguma coisa e você não conseguia comprar, né? Porque estava lá, teu nome estava registrado, você não podia. Hoje, né, com uma série aí de produtos financeiros, com uma série de elementos que você pode utilizar, novas ferramentas, novas tecnologias, novas relações comerciais que surgiram, você não fica restrito, né? Se você entrar ali até num site, numa plataforma, dificilmente você vai ter a sua compra negada. Você vai estar usando o cartão de crédito, vai estar usando o limite do banco, às vezes o que é mais complicado, né? Porque isso vai gerar juros ainda mais. Então, isso que o professor Daniel falou sobre a educação financeira, ela é fundamental. E nesse momento, até a ideia aqui, mostrar que dívida faz parte da nossa vida e você tem que aprender a se relacionar com ela e saber quais são os instrumentos, não ficar tão suscetível aí, digamos, aos desejos, às paixões e entender, né, de que forma que você está se relacionando com esse mundo, principalmente para quem quer ser empreendedor, ser capaz de se endividar. Você não começa aí um negócio de uma forma muito simples, né, com todo o dinheiro de uma poupança ou uma herança que eu possa aplicar. Você tem uma situação que muitas vezes você tem que justificar um investimento que tem potencial de retorno e vai correr o risco de fazer um grande empréstimo para chegar no resultado. Do ponto de vista de gestão de empresas, corre-se o risco sim, né, do que a Georgia falou, de que o nível de endividamento cresça, mas isso só acontece se você não fizer uma boa gestão. Porque você tem lá o índice geral de inadimplência, que é Brasil, que é todos os segmentos. Mas quanto gestão de negócio, seja você um autônomo que está iniciando, seja você uma grande empresa, você precisa acompanhar qual que é o teu índice de inadimplência, como que o teu público, o teu consumidor se comporta, né? Se esse nível de endividamento sem o consequente pagamento não trouxer entrada de dinheiro para você, você precisa rever sua política de venda, né?
É a tal da questão, né? Vem um gestor financeiro, tá sempre brigando com a equipe de vendas. Aqui, quem nunca viu numa empresa, né? Poxa, você concedeu um crédito aqui, a gente precisa de caixa. Aí vem o vendedor, mas se eu não der crédito, como que eu vou vender? E é uma briga, né? Você entrou num assunto assim que eu vi de perto e que faz parte do dia a dia dos vendedores, né? Como assim? Empresas que você tem lá, o cara que vende autopeça, o cara que vende produtos de limpeza, o cara que vende roupa. Todo mundo está dentro do nicho vendendo alguma coisa. E a venda é uma coisa importante. Então, o que eu já vi no mercado? Eu vi o vendedor puxar o pedido para poder vender a mercadoria dele e fazer uma promoção, vender por um determinado preço a mercadoria que está muito próximo do custo dela, né? Então a briga do financeiro você não pode vender o preço de custo, porque se você não lucrar, você não consegue pagar depois essa dívida. Só que por outro lado o vendedor diz assim, só que se eu não baixar o preço desse produto, o outro vem, faz mais barato e o que acontece? Ele consegue tirar pedido e eu não consigo. E aí fica aquela briga aqui. De um lado, alguns deles fazem isso com um produto para puxar a venda do resto. Ou seja, não lucra nesse e lucra no outro. A estratégia foi definida, está todo estabelecido, o financeiro está ciente e deu o aval dele, isso é importante, né? O gerente de vendas ele está ciente disso, o supervisor de vendas está acompanhando esse processo. Então toda essa necessidade de responsabilidade nas vendas, no comércio em si, evita essa coisa de você fazer dívida, né, e não conseguir pagar, por exemplo, o capital de giro da empresa. Mas, por outro lado, existem outras que estão lá para depredar o mercado, né? O cara que foi lá, abandonou o emprego dele como vendedor de uma grande empresa, aí o que ele fez? Ele pegou o fundo de garantia dele, montou a lojinha dele, para entrar nesse mercado e vencer daqueles grandões, ou seja, ele vai vender a preço de custo a mercadoria que ele comprou, né, para achar que ele vai dominar o mercado. E não vai. Ele vai depredar o mercado, ele vai tirar o salário ou o emprego daqueles que estão ali profissionalmente, né, vai estragar estratégias de algumas empresas e o que vai acontecer? O mercado ele vai acabar entrando numa dívida e num índice da inadimplência cada vez maior até que a quebra do negócio, né? Aí essa dívida não é boa, essa dívida é complicada por falta de planejamento, e aí são as questões das próprias empresas, né? A gente tem muitas vezes essa intenção, né? Todo empresário, todo lojista, muitas vezes, ele quer ser um monopolista, né? E ele aí tenta fazer uma forma otimizada de um dumping, né? Ele quer dominar o mercado. Isso que o Daniel acabou de falar é uma prática que muitas vezes as empresas, elas querem dominar o mercado porque dominar o mercado é importante, porque você tem uma maior participação, né? E às vezes as empresas que têm capital para fazer isso conseguem. É como se fosse ali eu ter um déficit na minha receita, né? Pagar mais do que eu deveria, colocar até abaixo do custo para conseguir que eu tenha o público, depois que as outras empresas quebrarem só tem eu. Mas eu ia falar aqui, eu vi uma pergunta muito interessante, muito relevante, tem a ver com dívidas e é uma questão aí mais de ordem filosófica que o Cláudio colocou, né? Que se um vizinho recorre a você ali e quer emprestar açúcar, isso é uma dívida de longo prazo. Eu diria, Cláudio, que essa é uma dívida eterna, né? Porque você pedir açúcar emprestado vai te colocar numa condição de vulnerabilidade e não é uma relação de 1 para 1, de gramas para gramas, não, né? Foi um favor, ele é da dimensão social e às vezes a dívida tem esse caráter, né? Fica aí o elemento, você sempre vai ter que pagar com gratidão. E poder medir gratidão é um problema. Nós, como economistas, não temos aí uma ferramenta, um coeficiente. Tem o coração peludo. A gente é muito quantitativo, a gente é muito, digamos, numérico ali, né? Se fosse pela ordem econômica, eu diria para você assim, quantas gramas você emprestou, né? Foram lá 250 gramas. E aí, quando ele for te devolver, é óbvio, né? Uma visão econômica. Ele não vai poder te devolver aí 250 gramas, ele vai ter que cobrir o juro disso, né? Foi o tempo do teu açúcar que você não teve acesso, vai que acabou antes, teve que ir no mercado, se deslocou, gastou com gasolina, transporte, seu tempo, conta a tua hora aí ele teria que te devolver aproximadamente, com todo esse deslocamento, nada mais, nada menos do que 1 quilo de açúcar. Né? Ah, controvérsia. Você sabe que contadores são mais legais que economistas, né? Vamos lá. Eu já vejo uma oportunidade aí para o professor Cláudio conseguir obter como troca um bolo, um cupcake, que eu sei que o professor Cláudio faz coisas deliciosas, mas os vizinhos devem entrar na dele também, né? Quem sabe, Cláudio, açúcar por um bolo?
acho que ser uma eu faria a mesma oportunidade. coisa, Cláudio. Eu acho que se algum, é a política da boa vizinhança. Se alguém me pede açúcar emprestado, é claro que eu vou emprestar açúcar, é claro que depois eu vou pedir farinha, depois eu vou pedir fermento, depois eu vou pedir arroz, vou pedir feijão, vou pedir tudo que eu tenho direito justamente por essa oportunidade. Mas é interessante, porque essa dívida aqui, né, eu fiquei pensando aqui numa situação que eu passei lá no prédio, né, tem uma vizinha muito solícita tal, e ela sabia que o meu filho gostava lá de orelha de gato, né, aquele bolinho, parecido com bolinho de chuva e tal, e ela fez uma bandeja, assim, generosa, assim, né, para todo mundo lá em casa e entregou. É óbvio que eu não posso só devolver a baixela ali, a bandeja vazia. Eu tenho que entregar com alguma coisa. Eu não vou fazer um bolo, não vou fazer alguma coisa, eu acabo devolvendo um produto industrializado, né? Eu tenho que passar numa confeitaria, né? Porque, claro, eu fico preocupado. Eu não quero parecer que eu só tiro o benefício dessa relação social, né? Mas na hora que eu fico feliz que eu recebo, eu já penso, caramba, vou ter que devolver e vou ter que ter um prazo, né? Da última vez passou umas 2 semanas lá em casa a travessinha. Mas deixa eu aproveitar esse gancho do açúcar e do longo prazo para falar que tem dívidas e dívidas também. Né? Então, quando você está na gestão de uma empresa, o exemplo que o Daniel deu do negócio que acabou se endividando só para depredar o mercado e tal, é porque é uma gestão míope. Você está olhando Exato. só um indicador. Eu estou olhando volume de venda, mas eu não estou analisando a qualidade dessa venda. Da mesma forma, há dívidas e dívidas dentro da empresa. Então, na área contábil, o que nós fazemos? Nós classificamos essas dívidas. Olha, isso aqui eu tenho que pagar no mês que vem. Fornecedor, salários, impostos, né? Isso nós consideramos de curto prazo. Ou seja, eu preciso guardar dinheiro, ter o dinheiro disponível para pagar já. Não vai demorar muito. Mas tem outras dívidas que são as de longo prazo. Então, quando nós pensamos em crescer, se eu usar sempre o meu dinheiro próprio, eu posso estar ou perdendo a oportunidade de investir esse dinheiro, aproveitando aí que o professor Fabiano falou que a Selic segue alta, embora tenha baixado, ela segue alta, eu posso também ter uma rentabilidade boa se eu tiver uma sobra de dinheiro. Exato. E eu posso pegar um dinheiro no mercado para pagar num longo prazo, para ampliar o meu negócio. Isso também é uma forma de endividamento, né? Eu posso abrir uma nova filial, eu posso renovar a linha de maquinários da minha produção e normalmente esse tipo de dívida, ele não é pago no mês que vem, ele é pago no ano que vem ou quando o projeto já começar a dar resultado. Então eu tenho uma relação de dívida mais saudável, né? É interessante porque eu conheço gente que tem renda, por exemplo, só faz investimento em renda fixa. Ganha hoje em média de 10, 11, pode chegar até 12% a renda fixa, né? E paga a prestação da casa a 8%. Então, ela não pode nem quitar a casa porque não vale a pena. Ele está ganhando mais especulando no mercado o dinheiro guardado do que deixar de pagar aquelas prestações tão baixas. Mas isso também não é uma regra, né? O detalhe justamente de você pagar dívida de baixos juros são essas que são muito longas e são muito grandes, como o de casa própria, né? De carro já é uma taxa alta de juros, de cartão de crédito é uma taxa absurdamente mais alta. Inclusive tem uma discussão aí que está correndo no mercado, que é justamente da rotatividade, né? Algumas áreas estão dizendo assim que, olha, o que está incomodando a inadimplência do cartão de crédito são as altas taxas de juros, ou então o que está criando a inadimplência em si é a divisão ou parcelamento do cartão de crédito, né? Quem paga à vista é inadimplente, quem paga em parcelado é inadimplente. Todo mundo está inadimplente nisso. Mas o que causa realmente inadimplência é aquele crédito rotativo do cartão, ou seja... Parcelamento automático, né? Exato, você vai pagar R$1.000 do teu cartão de crédito, vai lá e paga só 100. Os 900 vai correr um altíssimo juro em cima. Aí o que você faz isso? O próprio governo diz assim, olha, quando acontecer isso, cancela o crédito rotativo, negocia essa dívida que você tem à parte e divide ela em algumas partes lá, pagando juros mais baixos. O que vale e é importante as pessoas saberem é que se você tem uma dívida de banco, você tem que sentar com o gerente do banco, tem que sentar com o banco ou com o próprio credor que estiver tratando a sua dívida e negociar com ele. Pagar juros, gente, não é a melhor coisa do mundo. Não existe assim, o banco está me cobrando 10% ao mês. É abusivo? Dá para você diferenciar isso pagando 1% ou até menos que isso? Dá. É só sentar e conversar, né?
Exatamente. Essa questão do crédito rotativo é muito importante, porque aí já é uma conta que você não consegue nem estabelecer uma relação com o que você adquiriu, o que realmente foi o benefício originário. Às vezes você pode ter até participado de uma promoção, gastou mais do que devia no mês, chegou no final do mês, não deu conta do cartão e aí pagou só uma parcela. E isso que o Daniel falou é muito importante, né? Porque os juros ali é quase que exponencial, né? Não é nem juro composto, ele é exponencial, ele vai chegar num valor que quando você parar para pensar que eu comprei uma roupa, comprei uma jaqueta e você pensar no valor que efetivamente você está pagando, se era lá R$200, você daqui a pouco vai estar pagando 1.200, 1.500 por conta do parcelamento. Então é melhor ter sangue frio na hora ali, não fazer compras por impulso e entender como que funciona esse sistema. Parece muito, e é muito fácil e parece um benefício, parece, opa, é uma oportunidade, eu vou conseguir dar conta, daí eu não vou ficar inadimplente porque eu parcelei. Não, parcela, encerra, procura o gerente lá e vai conversar, né? Para quem entende de passivo é contador, né? Neide, tem um jeito do indivíduo, das empresas controlar melhor essas dívidas? Né? Super, é isso que eu ia comentar, né? Esse tipo de endividamento é o que não é a nossa pauta de hoje, que é a dívida problema. Porque nós estamos aqui justamente para trazer informação, para dizer assim, não precisa ser. Mas para que não seja, nós precisamos estimar justamente essa relação. Se eu não me endividar, eu fico engessado. E aí eu estou falando agora em nível de negócio. Um negócio que só trabalha com capital próprio, o que é capital próprio? Aquele dinheiro que ele gera internamente, acaba se engessando, não consegue crescer. Porque esse dinheiro, ele é um dinheiro caro, que a gente fala, né? O custo dele é muito caro. Às vezes você consegue um dinheiro mais barato no mercado. Tem N formas. Nós só estamos trazendo aqui a possibilidade de financiamento, de empréstimo, né? Tem N formas. E quando você passa a ter esse conhecimento do quanto que custa o seu dinheiro próprio, o que você está gerando, né? E quanto custa o dinheiro que os outros estão te oferecendo, e aí você consegue ter uma relação saudável. Tem vários indicadores já prontos na internet, você não precisa nem estudar muito, que fazem essa relação. Só que sempre fazendo a relação assim, quanto que eu tenho de entrada de dinheiro e quanto vai sair. Simples assim, salário. Entrou salário, eu sei quanto que vai entrar. Quanto que vai sair de pagamento no mês que vem, tem que fechar a conta. Não fechou, é problema. Mas em que momento passa a ser um problema não ter esse endividamento também? Eu acho que vale essa discussão, né? É verdade, essa coisa assim, muito mesmo para pouco dinheiro é sempre uma discussão, né? Todo mundo sempre tem aquela coisa assim, eu estou no dia 20 e já acabou meu dinheiro, daí eu entro no cheque especial. Então, reveja as suas prioridades, né? Reveja até seu emprego. Sabe qual é o pior momento que você comentou assim, me veio a ideia, né? O pior momento de você escolher fazer uma dívida, fazer um financiamento ou emprestar um dinheiro, como as empresas têm que fazer para progredir, é aquele de você escolher os juros corretos. Como assim? Não, porque tem gente que diz assim, cara, você não acredita, eu fui lá e comprei um carro para empresa ou para uso pessoal e estou pagando um financiamento, pagando uma taxa de 3% ao mês. Não é maravilhoso? E a pior coisa que você pode ouvir do seu colega é ele dizer assim, ele nem é economista, nem contador. Ele pode chegar para você e dizer assim, porra, sério? 3% ao mês? Eu sei onde tem por 2,5%. Aí vem outro e diz assim, mas acabou de sair no jornal que as empresas financiadoras estão fazendo por 2%. Então, aquela coisa de você achar que encontrou a melhor oportunidade do mundo na primeira procura, na primeira que você encontrou, esqueça. Tudo dá trabalho. Você, por exemplo, essa coisa de você se endividar para fazer a empresa crescer, esse é o suor, esse é o difícil do negócio, né? É isso que você está fazendo e o seu concorrente não está fazendo. Ou seja, você está sofrendo, você está gastando algumas horas a mais para trabalhar ou para tentar raciocinar essa dívida que você está criando, mas é um diferencial já que você está criando na sua empresa, né? E eu lembrei de uma máxima aí que pode servir aí, pode ilustrar, facilitar. Eu aprendi essa com o Mauro Halford, que é um autor aí justamente das finanças, isso né? Mesmo. Que ele sempre coloca lá assim, né? Você tem que analisar se o custo da dívida ele é maior ou menor que o retorno do investimento.
Ou seja, quando você vai adquirir capital, empréstimos ali para poder fazer um investimento, às vezes você vai analisar a taxa de juros e ela pode ser muito alta, né? Você pensa, cara, não vai valer a pena fazer este empréstimo, mas você tem que ver, se você vai investir esse dinheiro, principalmente se for na atividade econômica, na economia real, né? Que é produzir mais bens e serviços, quanto que eu vou receber, né? Essa taxa aí de recebimento, se você vai receber mais do que a quantidade de juros que você vai pagar, ótimo. Né? Por outro lado, né, se você vê que tem uma dívida e você pensa, eu tenho dinheiro, posso pagar a dívida, mas eu vou colocar no investimento, vou investir aí nas opções que o banco está me dando de retorno, ali, alguns serviços financeiros. Você vai olhar lá, quanto que ele vai me dar de retorno e quanto que eu tenho que pagar de juros, às vezes o melhor é você ir lá e quitar a sua dívida. Né? Então, essa comparação de qual é o custo da dívida em relação ao retorno do investimento sempre tem que ser pesado. Se você vai ter mais retorno, ok, né? Faz o investimento. Mas se você está devendo e não tem nenhum investimento em vista, quita a dívida logo, né? Que é para você estar mais apto a participar de novas oportunidades dentro do mercado. Gente, dá uma olhada nas mensagens do Emerson Garcia, porque ele está bem engajado aqui, ó. Está cheio de planejamento, ó, tem em mente como empreender daqui a 2 anos, ele já faz educação financeira com a filha dele, né? Ele está tentando fazer um planejamento estratégico de investimento no negócio. A mesma coisa, ó, a Daniele Takahashi aqui, ó, ela diz que já tem dívidas até fevereiro do ano que vem. Dá para ver, né, Neide, que as pessoas que entendem de dívida não são assim, totalmente endividadas ou a que tem problema com a dívida. Ela consegue controlar ela. Dá um aperto no coração, né? Mas ela consegue, não consegue? Essa é a ideia. Eu acho que é esse olhar que precisa mudar, porque eu fui criada, e eu não sei se isso espelha aí para quem está acompanhando e vocês também, mas como se isso fosse uma coisa ruim. Não, você vai guardar o dinheiro, então daqui a 40 anos você compra a sua casa, daí a 50 você se aposenta, e isso tá bom e tá ótimo, né? Presta concurso público porque o salarinho tá certo. Então, eu, né, vou falar de mim, fui criada de uma forma, não se arrisca, cuida, tem uma poça d'água, faz a volta. E às vezes o pulo do gato é o se arriscar, mas se arriscar de maneira como o Emerson está fazendo, de maneira planejada. Exatamente. Eu tenho que estruturar o meu risco, eu tenho que calcular se tudo der errado, o que vai acontecer. E ir monitorando isso. E isso vale para uma empresa, isso vale para a nossa vida. E tem em mente que dinheiro é bom, gente. Também tem isso, né? Tem muitas religiões, inclusive a minha, né? Que prega assim, dinheiro é ruim, os ricos são do mal, os pobres são legais. Cara, não precisa, né? Eu acho que a nossa relação com o dinheiro não precisa ser uma relação ruim. Só que eu tenho que olhar para ele e dizer assim, ok, eu estou controlando você, eu não estou sendo controlado por, né? Eu não trabalho para o dinheiro, eu uso o dinheiro para o meu conforto, para a minha vida e para aquilo que eu decidi viver. A partir do momento que você começa a se planejar, olhar com um olhar otimista e entender que essa relação pode e deve ser saudável, a sua perspectiva de tudo muda, né? Uma dívida passa a ser vista como um investimento, por que não? Contabilmente, os contadores vão brigar comigo, eu sou contadora, e gente, sim, dívida fica no passivo. Mas passivo não é necessariamente ruim, ele é ruim quando a relação deixa de ser saudável, né? Exato. É uma questão de desequilíbrio também, você parar para pensar que você tem tudo certinho lá. O dinheiro que você recebe de salário, você simplesmente guarda ele na poupança, ele vai se perdendo naquele investimento que não dá quase nada, ou até você arrisca, por exemplo, uma renda fixa para ganhar um pouco mais, mas o dinheiro ainda está parado. E quando você está falando em financiamento, em endividamento, você está falando em investimento, né? Tem gente que investe em casamento, né? E é muito feliz no dia professor Daniel? E é muito feliz no dia da cerimônia, porque planejou tudo, gastou todo aquele dinheiro para fazer a coisa mais bonita do mundo, né? E daí ele guarda dinheiro para, por exemplo, para um dia dar entrada na casa própria, né? Ele guarda dinheiro para dar entrada no negócio novo dele. Então, essa coisa de você fazer dívida, se parar para pensar, é só felicidade. Quem não gosta de chegar em casa e ver uma geladeira nova, né? Quem não gosta, o problema é de você encontrar a geladeira nova e você não poder encher ela, né? Exato.
Mas o dinheiro tem esse papel importante, como a professora Neide colocou, e essas situações que a gente passa, como o Daniel também falou ali, mas ele é importante ter uma meta para ele, né? Hoje a gente vê o pessoal muito fixado aí na ideia de ganhar dinheiro pelo dinheiro e fica idealizando muitas coisas aí num longuíssimo prazo, não vou dizer nem num longo prazo, mas às vezes essa métrica, né, de você entender por que você quer esse dinheiro, de que forma que isso vai trazer aí realização para a sua vida é extremamente importante, né? Seja no âmbito privado daquilo que você está buscando, seja como um empresário, né? Então eu estou captando recurso, esse é um recurso fundamental, né, que vai fazer com que a minha empresa amplie, como que eu quero ser visto pela sociedade, até que ponto a minha empresa vai crescer. Então essa relação saudável com o dinheiro, né, sem esse moralismo todo de achar que é ruim, outras questões culturais que às vezes acabam impactando a gente, é uma ideia de ter um controle, ele é um viabilizador de realização. Ele por si só, né, ele só tem o valor que a gente acredita que ele tem, né? É o caráter aí de fiduciário, né? A gente sabe que ele é importante e que ele nos dá acesso. Tem até uma piadinha, né, de falar que o dinheiro não traz felicidade, mas ele compra, e ele compra sim, né? Mas até mesmo para comprar felicidade, você tem que ser um consumidor consciente. É isso aí. Voltando a agosto, né? Você falou, agosto é do cachorro louco, né? E eu acho que duas vantagens de agosto, né? A primeira é que o cartão lá do Vale Alimentação ele é maior, né? Porque tem 31 dias no mês e não tem feriado. E a segunda vantagem é que você já passou aquele momento de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho em que você pagou impostos disso, impostos daquilo, financiamento, como é que é? IPVA, IPTU, você já pagou matrícula da escola, já pagou também material escolar, um monte de dívida que começa e vai até junho. Você já se livrou dela, né, Neide? Excelente ponto de vista. E eu acho que esse é o gancho sensacional para a gente conduzir já para a nossa final, né? Mas querendo ouvir o posicionamento de vocês como economistas agora, porque nós falamos que agosto é mês de repensar o planejamento daquilo que foi, sim, né? E para os meses restantes do ano, mas também já para criar um cenário para 2024. Considerando todos esses aspectos que nós estamos vendo do mercado, como economistas, podemos entender que 2024 vai ser um cenário mais seguro para aumentar os investimentos, como que os empresários, teoricamente, devem ter um posicionamento mais otimista, mais pessimista, ou isso ainda está muito nebuloso do ponto de vista geral, não individual? Daniel, quer começar? Eu acho que está um pouco nebuloso ainda, sabe? Arriscar, por exemplo, um palpite para o ano que vem é bem complicado, né? Eu teria, assim, uma sugestão mais no nível, assim, de popular, né? Em relação ao que você faz para evitar dívidas e controlar melhor as suas finanças. E a minha dica é, planifique tudo, não interessa se vai usar computador, celular ou até um pedaço de papel. Mas coloca lá tudo que você ganha, coloca tudo que você tem de despesa, pagamento de colégio e tudo mais, tudo que você tem de gastos com alimentação, entre outros, e todos os bens que você compra e revende para adquirir outros. Planifica isso para o ano inteiro. O mês de agosto é o mês do orçamento. E isso já é um orçamento que você planeja desse ano para o ano que vem. Agora, visão para o futuro, vou passar para o meu colega aqui. Eu já sou um pouco mais otimista, né, em relação ao próximo ano, até porque um pouco antes de vir para cá estava fazendo uma matéria, lá saiu uma matéria bem interessante falando que, por exemplo, as classes mais abastadas, aquelas que recebem mais, elas tiveram um impacto maior de inflação. E as classes mais pobres, né, elas tiveram uma deflação nos produtos que elas consomem, normal, né? E aí, claro, dentro desse desafio a gente vai observar. Então, por que os ricos estão pagando mais caro? Porque eles estão disputando mais serviços, digamos assim, que são exclusivos, né? Então, viagens de avião, aluguel de carros, né? Acabam sendo mais impactados pelo preço da gasolina. Por quê? Porque tem carros mais possantes, mais potentes, e eles acabam aí tendo que consumir mais. Ou seja, a inflação, às vezes, ele é um indicador, né, de, digamos, que existe uma demanda, que as pessoas estão consumindo, e principalmente essa classe, né? Então, significa que há espaço para a entrada aí de novos produtos e serviços
serviços para quem tem dinheiro para pagar por isso, né? Então, observar muito bem quem é o teu cliente, em que categoria ele está ali, né? Em que classe, aquelas definições daí pela questão econômica, lá de renda, quem é o teu público, para saber, né, qual é o grau de endividamento deles, né? Se eles vão poder se endividar mais, se eles estão aí, se essa categoria específica por faixa de renda, ela está adimplente, ou seja, ela está apta a consumir mais ainda, e direcionar, né? Então, nós temos aí muitas coisas que acabaram mudando um pouco nesse ano em função aí do final da pandemia, que, claro, gerou novas oportunidades, gerou aí mudanças de comportamento. A gente vê que as pessoas se endividaram muito para comprar coisas para casa, porque ficaram mais tempo em casa e agora também querem aproveitar um pouco mais a vida. Então, setores como o turismo apresentaram crescimento, as pessoas perceberam que é ruim ficar em casa muito tempo, é ruim ficar no trabalho, às vezes, muito tempo, então começaram a mudar seus valores. E esses valores, embora sejam questões aí muito mais de ordem sociológica, cultural, comportamental, né, pode ser um indicador de que quais produtos e serviços podem receber maior aí investimento, vai valer a pena se endividar porque vai ter um retorno significativo. Então, a gente não tem uma receita pronta, mas eu vejo que de maneira geral existe uma oportunidade tanto aí desse pessoal que está gastando mais, que ainda continua consumindo e por isso que os preços estão subindo, e também uma parte da população que está pagando menos e que está com dinheiro sobrando para adquirir produtos aí talvez mais simples, produtos que antes não eram acessíveis e que podem ser acessíveis agora. Mas aqui é só o otimismo do professor Marcos, o entusiasta, porque eu sempre quero ver um cenário positivo lá na frente. Por isso que eu perguntei para o professor Daniel primeiro, porque eu sei que ele é o cara mais realista ali em termos de observação, ele acompanha mais o mercado financeiro, observa mais esses endividamentos. É, isso aí pela tangente, você viu, né? Muito bom. Mas esse link foi ótimo porque nós trouxemos de novo a questão da taxa Selic, né? Ela teve uma queda e a gente pode fazer um gancho com o nosso próximo podcast. É verdade. Né? O próximo podcast nós vamos falar não de dívida, mas o que fazer com o dinheiro que está sobrando, as possibilidades de investimento, são N investimentos que vão vir aí e a taxa Selic caindo pode ser ruim para quem tem muito dinheiro sobrando, será? Ou não? Né? Então, vamos conversar um pouco disso, já estão todos convidados. Eu quero aproveitar esse momento para dar uma notícia para todos vocês e para parabenizar o professor Ivanildo, nosso novo doutor aí da Escola de Negócios, acabou de ser aprovado na defesa de doutorado dele. Parabéns, Ivanildo, muito sucesso e muito orgulho de você. Agradecer ao professor Marcos pela participação brilhante, professor Daniel, como sempre também, e a todos vocês que nos acompanharam. Esperamos vocês no nosso próximo Pod Money Uninter.